Começar do zero aqui o nosso Conexão Bradock, tá? 21 horas e 50 minutos, né? Estamos um pouquinho atrasados, mas a gente vai ter 1 hora de Conexão Bradock. Eu já vou deixando o convite para vocês ficarem aí junto com a gente até às 22h50, horário de Brasília, tá? Hoje a gente vai trazer uma pauta bem interessante no nosso Conexão Bradock, que tem a intenção de ir um pouquinho mais a fundo em alguns assuntos. E essa pauta de hoje, eu tenho certeza que interessa, porque vai falar, né, um pouco da nossa história, né, o que se resume realmente. Será que o que chega para a gente é realmente o que aconteceu? Né? E hoje numa versão diferenciada, né, em HQ. O que é isso? Pois é, eu tenho uma super bancada que vai estar falando dessa super produção, né, que é Pelo Meu Sangue, né, a história do Grito do Ipiranga, né, Dom Pedro I, nessa versão HQ. Então, é uma maneira inovadora da gente conhecer a nossa história e levar essa informação. Então, já vou pedindo para você que está acompanhando, que está aqui no canal Bradock Show, né, para você já ir compartilhando, já deixando o seu like, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, né, da nossa pauta e vão querer passar essa informação para mais pessoas. Então, deixa eu começar já cumprimentando a nossa bancada, lembrando que nós vamos ter 1 hora de bate-papo aqui, tá? Vocês podem participar também aí no Superchat, pode mandar, né, pode conversar, pode deixar seu comentário, deixar seu like, já vai clicando no sininho. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscrevam, porque é importante, né, a sua participação. Vocês sabem que quando você entra no canal, você tem que ficar pelo menos 1 minutinho aí assistindo, acompanhando a programação do canal, para que o YouTube leve em consideração a sua visita ao canal Bradock Show, né? Então, coloca aí, se tiver outra coisa para fazer, mas depois você retorna e acompanha, assiste toda a programação aqui do canal, que é bem importante. Informação realmente sempre de qualidade. Bom, nossa bancada já está aí, Misael? Já? Então, eu posso já, né, convidar e cumprimentar para compor a nossa bancada ele que é historiador, pesquisador, roteirista do projeto Pelo Meu Sangue, Dom Pedro I. Deixa eu cumprimentar aí Laudelino Oliveira Lima. Bem-vindo, Laudelino. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Vai ser um prazer, uma honra. Que alegria, eu entrei no lugar, tem um Atari ali atrás, que maravilha. Show, né? Faz parte do nosso cenário. Você viu que a gente está antenado por aqui também, né, Laudelino? Da minha infância. Eu sou velho. Bem-vindo ao grupo. Obrigado. Bom, deixa eu cumprimentar também, né? Nós temos aqui, né, a presença do desenhista desse projeto, Joey Bennett. Bem-vindo. Alô? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. Prazer. Bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado. Parece que a gente está com um probleminha de retorno. Baixa um pouquinho o seu áudio, fazendo favor. Ok. Baixando o áudio. Tá dando um eco aqui. Melhorou? Melhorou. Quase perfeito. Bom, porque aí ficou muito baixo para mim. A gente vai ajustando por aqui também, tá bom? Tá bom, tudo Tá bem. jóia. Já estava escutando direito? Escutando eu tô. Perfeito. Tá ok, tudo bem. E o time de hoje, gente, tá presente aqui com a gente o professor Eduardo Vieira. Seja bem-vindo ao nosso Conexão Bradock, professor. Bem-vindo, Eduardo Vieira. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com essas duas figuras excelentes, o Laudelino e o Joe, e também você, Jane, é um prazer conhecê-la. Esse projeto é maravilhoso e a gente tem muita coisa legal para falar dele. E eu fiquei com muita inveja desse Atari aí atrás, para te falar a verdade, tá? Quando eu crescer, eu quero ter um negócio desses. Olha, é só conversar com o Manuel, porque eu acho que ele consegue te ajudar nessa resolução, viu? Quando a gente crescer, a gente conquista. Eu troco por 20 graus Celsius aqui do Rio de Janeiro. Vamos lá, gente. Primeiro, as pessoas tentam entender. O meu retorno é que tá ruim aqui, Misa. Ok? Ok? Obrigada. As pessoas ficam se perguntando o que é HQ. Dá para a gente desmistificar antes da gente entrar na nossa pauta oficial? Quem é que poderia me responder isso? De repente, o professor Eduardo Vieira, pode ser?
Não, eu posso, mas eu acho que tem gente mais qualificada. Tem mais aí. qualificado? Vamos transportar essa pergunta para o Joe. Joe! Ótimo, Joe, Joe. se vira aí, Joe. O Joe é o cara do quadrinho, você não tem noção, o bicho é muito bom. Eduardo já respondeu, né, Joe? Eu trabalho com quadrinho profissionalmente, vai fazer 40 anos, né? Para o mercado americano tem 30 anos. Tá escutando direito? Tá tudo ok? Perfeito. Tá. Então, quadrinho é uma forma de arte, é a nona arte, né? Cinema é a sétima arte. A oitava arte, eu me esqueci qual é, eu não tenho aqui em memória, mas o quadrinho é a nona arte. Então é uma forma de arte, sim, né? E como qualquer forma de arte tem o lado mais popular e você pode também levar para o lado mais erudito, mais sério, né? Que é o que a gente está tentando fazer com Dom Pedro, atender as duas vertentes, né? Fazer uma história para o pré-adolescente, popular, e com camadas dentro da história, que daqui a pouco a gente vai desenvolver esse tema melhor, que elevam, né, esse material para algo um pouco mais adulto e até, posso até dizer, erudito, né? Então, sim, é uma forma de arte e dá para levar bem a sério. De arte que a gente vê que pelo mundo, né, tem uma aceitação bastante grande. E aí até eu já vou passar, né, para vocês qual que é a importância desse projeto, né, pelo Meu Sangue, Dom Pedro I, em HQ. A intenção, o objetivo central é só contar essa história ou é atingir uma camada diferenciada da nossa população também, chamar a atenção principalmente dos jovens e dos mais novos? Vou passar para o... Pode ser o Joey ou também o próprio Laudelino Oliveira, por favor. Ótimo. Tô sem seu áudio. Isso. Ainda tô sem seu retorno. Vamos ver. Ainda não estou te ouvindo aqui. Será que é o meu retorno, Misael? Não? Veja aí, professor. Vou passar para o Joey Benetti, pode ser? Enquanto você... Isso. Oi. Nosso primeiro comentário, a nossa primeira questionamento aí, qual que é a importância desse projeto, né, pelo Meu Sangue, e também a intenção é atingir uma camada diferenciada dessa população, da nossa população? Sim. A importância desse projeto é exatamente nós mostrarmos para crianças, né, pré-adolescentes, juventude e um povo, como uma forma geral, o lado verdadeiro da história, que sempre nos foi omitido, né? Nos foi contado que nossos heróis não eram heróis, sempre foi tudo levado por meio de chacota, né? Então, o nosso objetivo é fazer uma história em quadrinho, séria, né? E que o jovem possa ter como base a verdade. É como o Laudelino fala, após essa graphic novel, esse projeto, o que nós queremos é que em sala de aula, quando o professor começar a falar inverdades, o aluno se levante e fale, não, professor, olha aqui, ó, a verdade está aqui, está nessa graphic novel que eu li aqui. Então é esse o nosso objetivo, é influenciar o jovem para o bom caminho. A gente consegue agora falar com o Laudelino Oliveira. Continuamos sem o áudio dele. Gente, nós estamos tentando aqui. Vamos ver, professor? Ainda estou sem o seu áudio, professor. Ainda continuo sem o seu áudio. Agora sim. Ok. Não. Vamos conversar com o Eduardo, vamos ver se a gente consegue resolver, Misa, fazendo favor. Eduardo. Então, enquanto o Laudelino tem esse probleminha do microfone solucionado, eu vou dizer aqui, se você me permite, né?
a minha visão sobre essa obra, a importância dessa obra no nosso meio, tá? O Joe falou uma palavra que é crucial nessa história toda. A mera exposição dessa palavra já é suficiente para fazer os professores comunistas de história chorarem na cama, né? Trata-se do termo verdade. Começou dizendo o seguinte: nós vamos apresentar a verdade. Malandro, aí você já atropelou a geral relativista, que quer justamente fazer com que você não tenha a menor noção de que existe uma única verdade, né? A importância desse trabalho, ela é multidimensional. Primeiro, é uma participação com um conteúdo de qualidade, com história de verdade, né? Nós não estamos aí fazendo mero... Nós não, né? Eu só fico batendo palma, tá? Mas eles, né, não estão fazendo aí mero entretenimento, eles estão fazendo um trabalho de resgate histórico que é muito interessante, muito bem feito, que não se limita à figura de Dom Pedro, né? Mas você tem todo o contexto em que Dom Pedro está inserido. Os quadrinhos, essa edição, esse primeiro volume fala sobre a Revolução Francesa, né? Sobre determinadas características históricas que eu não vou falar aqui, para deixar o Laudelino, né? E essa é, como o Joe falou, né? Essa é a nona arte, né? Joe, a oitava arte é fotografia. Meu amigo, eu fui buscar aqui no Google, tá? Fiquei curioso, tá? E a 10ª arte é videogame. Então, é importantíssimo, né, que a gente tenha esse tipo de conteúdo numa linguagem que está mais conectada com o público jovem, né? Videogame também tem que estar aí seguindo esse caminho, tá? A gente vai chegar lá com certeza, com certeza. E esse processo é o processo não é nem de recuperação cultural, tá? Eu diria que é um processo que está iniciando de descobrimento da importância da cultura pelos conservadores brasileiros, né? Pelos defensores da verdade, pelos defensores das boas pautas, né? Que estão finalmente vislumbrando que a cultura é o caminho a se seguir. Gente, a política não é o caminho a se seguir. O caminho a se seguir é a cultura. E eu não falo isso como produtor cultural, não. É ao contrário. Eu estou produtor cultural principalmente porque eu vejo que é o melhor caminho da gente fazer uma diferença efetiva na percepção da sociedade brasileira em relação ao conjunto todo dos acontecimentos. A realidade é uma coisa muito complexa. Se a gente não começar a empurrar, né, dentro vamos dizer assim, do status quo da sociedade brasileira, alguns valores fundamentais, como, por exemplo, mérito, heroísmo, coragem, abnegação, resiliência, insistência, bondade, caridade. Como é que a gente vai imaginar que essa sociedade vai poder depois refletir no campo político, através de voto e de participação cívica, alguma coisa que a gente considere adequado, né? As pessoas se habituaram, talvez, bom, isso é outra pauta gigante, né? Mas a trocar de lugar as coisas, né? Vamos colocar o ensino na frente. Não, vamos colocar a política na frente. Não. Primeiro é a cultura. Como disse o professor Olavo de Carvalho, né, do qual eu sou um fã tremendo, nada acontece no mundo real que não tenha sido antes expresso no mundo artístico. Então, esse conteúdo é vital para isso, né? Já falei demais aqui? Vamos ver se o Laudelino consegue aparecer aí para complementar e dizer as maravilhas que ele tem a dizer sobre essa obra belíssima. Vamos lá. Acho que agora a gente vai conseguir falar com Laudelino Oliveira, que é realmente, né, o historiador, pesquisador e roteirista desse projeto fantástico. De novo, Laudelino, não tô tendo... Vamos ver aqui. Não estou recebendo ainda. Você quer desconectar e conectar tudo novamente para a gente? Isso, por favor, porque aí a gente te espera aqui. E eu vou passar a bola para vocês dois,
né? Vou chamar o Joey e sim, Eduardo, você pode falar à vontade, porque nós vamos ficar junto aqui 1 hora para a gente falar exatamente desse projeto. E é muito bom ouvir a opinião de vocês, porque é importante a gente frisar isso. E até eu vou, aguardando o Laudelino aqui, eu vou fazer uma pergunta que não está no nosso script, mas vocês acham que as gerações aí que estão hoje com 50, 60 anos, né, que eu falo que é a minha geração, a gente recebeu uma qualidade maior em sala de aula do que essas gerações mais recentes de 20, 30 anos aí? Olha, Joe, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Depois você manda ver. Cara, a diferença é brutal. O Jane, eu sou professor, tá? Eu faço, o que eu faço, né? Eu sou professor de multidisciplinas e múltiplas faixas etárias. Então, meu aluno mais novo foi de 8 anos e meu aluno mais velho foi de 83, né? O mais novo foi de... na verdade, os dois foram de robótica, para te falar a verdade. Mas recentemente, eu fui contratado por um grupo, olha que legal, para dar aulas de complemento intelectual, né? E justamente de correção de conteúdo para pessoas, para jovens que estavam recebendo um conteúdo tão enviesado que estava ficando insuportável para os pais, né? E aí, bom, beleza, tô lá com a turma, né, na frente, e vamos conversar um pouquinho sobre o conteúdo. E eu uso, dentro das minhas capacidades, né, o método socrático da maiêutica, né, que é o parto das ideias. Então eu não saio jogando conteúdo, eu vou conversando com os alunos, eu vou perguntando o que eles acham, eu vou pedindo palpites, eu vou pedindo correlações, olha, você acha que indo por aqui vai dar lá? Né? E eles vão se habituando, então, a pensar sobre os assuntos, a exercer, né, a criatividade e também a não falar a primeira coisa que sai pela boca. Mas qual é o resultado dessa minha experiência de, vamos dizer, 15 anos, tá? É que a retenção do aluno, hoje em dia, Jane, eu não estou exagerando, tá? É próxima de 0. O aluno sai do 12º ano de estudo dele, no 3º ano do ensino médio, ele sai guardando no máximo, 20% do conteúdo que ele recebeu. Mas no máximo, tá? É inacreditável. Por quê? Porque o nosso sistema de ensino é feito para isso, né? É feito para isso. Então, o que eu faço, por exemplo, nas minhas aulas? Eu trago várias modalidades de exposição simultâneas. Então, por exemplo, eu vou falar sobre a Revolução Francesa. Pode ter certeza que quando sair o quadrinho do Laudelino e do Joe, eu vou trazer aquela figura maravilhosa, cuja história o Laudelino vai contar, então não vou dar nem spoiler aqui, para apresentar. Olha só, gente, isso aqui é uma representação gráfica, artística, da realidade que foi aquele horror, né, da fraternité, égalité, liberté, né, que chega a ser ridículo, né? Então, quando eu vou falar sobre Idade Média, por exemplo, eu levo uma armadura. Se eu for conversar sobre as cruzadas, a molecada vai jogar um simulador de combate e vai ver como é que funciona um exército medieval. Voltou aí? Sabe? Quando a gente fala sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente apresenta a física de um tanque de guerra. Você está entendendo? Isso tudo faz com que o aluno ele tenha âncoras de memória que façam com que essa pessoa guarde a informação para o resto da vida, entende? É exatamente o oposto do que é feito hoje. Um exemplo do que eu estou falando aqui é a redação do Enem. Veja, quando eu era moleque, eu fazia uma redação por semana no mínimo, tá? A gente tinha muita redação na minha escola. E eu tinha provas orais. As provas de final de ano eram orais, em bancada, com público, aquela coisa toda. Tudo feito para a gente se tornar bons escritores e bons debatedores e apresentadores e tudo mais, né? A redação do Enem, ela pode ser corrigida por um robô, né? É uma receita de bolo, é uma estrutura rígida, é uma forma de você uniformizar, né,
pasteurizar, é um termo ainda melhor, de forma totalitária, a capacidade criativa dos alunos. Então, quando o aluno vai fazer uma redação, ele não pensa mais de forma artística, de forma literária, ele não pensa em metáforas bonitas e em cambalhotas divertidas que podem fazer com que aquela exposição seja uma coisa instigante, animadora, brilhante, né? Emocionante. Não. Ele pensa que na primeira parte ele tem que fazer a apresentação do tema. E depois ele tem que fazer referências sobre o tema. Então ele escolhe 4 ou 5 referências que ele aplica a todos os temas. Quer dizer, você acaba com a criatividade, né? Definitivamente, nós estamos hoje muito pior do que nós estávamos na antiguidade, tá? Na época do trivium e do quadrivium, nós estávamos, nossa, anos-luz à frente dos atuais, né, pedagogos que todo mundo bate palma, que são, por exemplo, Piaget e Vygotsky, que se juntar tudo, multiplicar por 10.000, não dá uma pessoa com um cérebro defeituoso, né? Eu passo a bola aí para a turma. Fazer um programa todo falando sobre esse assunto, porque nós acabamos de ter Enem aí, a gente viu coisas absurdas, né, que fizeram parte aí das provas que já aconteceram. Bom, eu acho que agora a gente vai conseguir falar com o Laudelino Oliveira para a gente entrar na nossa pauta, que é realmente esse projeto fantástico, que é, né, Pelo Meu Sangue, a história do Grito do Ipiranga e Dom Pedro I. Laudelino, acho que dessa vez a gente Voltei, vai. tô aqui. Ótimo. Agora estão me ouvindo? Bem-vindo. Estão me ouvindo? Perfeito. Tá me ouvindo? Perfeito. Ah, beleza. Então vamos comentar. Ó, Eduardo falou assim, eu bato palmas, né? Eu lembrei do Felipe Neto. Eduardo. Obrigado. Bom, a primeira pergunta que foi feita lá atrás, né? O quadrinho é a linguagem que a gente está usando. É a linguagem onde a gente consegue alcançar a maior quantidade de pessoas, porque ele pega, inclusive, aquelas pessoas que não gostam de ler. Exato. Né? Pessoas que não gostam de ler. O quadrinho pega, e como o traço do Joey é poético, artístico, você ultrapassa também a questão da idade. Se você faz um quadrinho muito simples lá, um pouco melhor do que o Cebolinha, que é aqueles quadrinhos que o Lula consegue ler, se você faz um negócio mais elaborado, você pega todas as idades, você vai pegando para frente todo mundo. E é o melhor meio, realmente, de você passar uma mensagem. Ou seja, se você faz uma boa história, bem desenhada, no quadrinho, é a melhor maneira de você massificar, tá? Como a gente ainda não chegou na televisão, o que está ao alcance da gente é isso. E essa é a melhor maneira de a gente contar essa história. Como o Eduardo falou, nós vamos contar a história de verdade. Então, já tivemos até algumas reações de gente dizendo que tinha coisas que não estavam corretas e tal. E a gente quer isso, a gente quer o confronto, a gente quer o embate. Venha, a gente tem a verdade do nosso lado aqui. E estamos numa alegria, esperando aí os canceladores. Laudelino, eu vou até colocar mais uma pergunta que não estava aqui no nosso script, mas você como pesquisador, como historiador, eu gostaria que você passasse um pouquinho desse embasamento, aonde foi, né? Porque as pessoas vão te questionar, né? E é bom que eles já fiquem sabendo logo qual foi a base dessa pesquisa para que realmente a gente conseguisse trazer à tona essa história, a nossa real história, não tão satirizada, ridicularizada, que a gente infelizmente vê aí nos livros escolares principalmente, e em algumas séries de TV e documentários que a gente tem visto. A nossa história, gente, ela não é secreta, tá? Ela não é oculta, ela está registrada, ela tem muitos livros contando. O problema é que onde você tem hoje a parte da massificação de mídia, TV, como você disse, seriados, tal, essa parte de massificação, ou quando você cai na questão das escolas, e Enem, essas porcarias, você encontra um intermediário. Tá? O que é um intermediário? É aquela pessoa que está entre a história e você. Então, a Rede Bobo lá vai fazer uma série, ela contrata um intermediário, que eles dão um título de roteirista, mas eu não sei se é. Eles contratam esse palhaço, ele chega lá e tenta escrever uma história dentro dos padrões da empresa, ou seja, sai uma porcaria.
visualmente falando, é lindo, né, cara? Você olha assim, pô, figurino, fotografia, eles são fantásticos. Mas quando entra no conteúdo, nós tivemos a oportunidade de ver numa última novela, José Bonifácio querendo pegar a Leopoldina. Então, os caras só pensam nisso, só pensam em putaria, só pensam em sacanagem, em reescrever a história. Então, esses intermediários da história, né, eles vão lá, pegam a história original e eles dizem que é licença poética, né? Essas palhaçadas, que eles dão uns nomes muito bonitos e tal. Não, é licença poética. Fizemos alguns ajustes. Eu falei, dá vontade de fazer um ajuste no teu nariz aí, né? De fazer uma licença poética na tua cara, desgraçado. Então, o que acontece? O que a gente está fazendo, a gente está mudando o intermediário. A gente está tirando esses roteiristas, está tirando esse pessoal que conta um monte de história errada. Professor, aí que a gente sabe que escola é doutrinação, Enem é doutrinação. Porcaria só serve para doutrinar e nivelar, né? Nivelar por baixo tudo. A gente viu no último Enem, não servia para nada, que eu podia jogar tudo no lixo e as crianças entrar na faculdade que quiser lá, que está no mesmo. Então, o que a gente está fazendo é pegar a história verdadeira, transformar ela em desenho e entregar para as pessoas. Vai ter um monte de conflito, vai ter um monte de problemas. Só falo, não, Dom João não era esse cara que vocês desenharam aí. Não, Napoleão era um santo, a gente tem que canonizar Napoleão. Tá? E a gente está contando tudo com o inverso ali. Vai ter algumas imagens que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, imagens novas. Para quem já viu essa live em outro canal, fica aí, a gente trouxe imagem nova, tem coisa nova que... Eu acho que eu vou pedir até para o Misael colocar uma imagem aí. Misael, você é o cara, Misael. Ele é o mágico do momento. Faça aparecer. Fiat Lux, Misael. E aí, essa é uma imagem nova, Laudelino? E eu vou até já jogar aí para vocês como é feito esse desenho em HQ, gente. O processo para desenhar os quadrinhos está articulado de uma forma como trabalho de pesquisa realizado. Conta um pouquinho mais para a gente esse trabalho, eu acho que aí vai para o Joe, né? Essa finalização disso tudo no papel. Então, tudo começa com um roteiro, né? O Laudelino escreveu já o roteiro está pronto, né? E aos poucos eu vou pegando o roteiro, vou interpretando o roteiro em RAFs, né? RAFs são decoupagens do roteiro. Eu pego o roteiro, transformo o roteiro em pequenas imagens, páginas pequenas, eu tenho a noção de como vai ficar a página. Discuto com o Laudelino e com o editor, né, o Rodrigo, nós conversamos, colocamos ali as nossas ideias, tiramos algumas, colocamos outras, e quando finalmente está pronto, a gente fala, é isso, eu volto para a prancheta e executo o desenho. Essa arte que tá aparecendo agora aí, eu achei que seria numa sequência, que seria mais interessante, mas já que está aparecendo isso aí já é o resultado final, com a cor, né? A cor já é feita por um outro artista, né? Essa cor aí é uma cor especial que foi feita para essa cena em particular e que daqui a pouco o Laudelino vai explanar melhor sobre ela. Então o processo é esse. Roteiro, RAF, eu pego a página, faço o lápis, depois da página pronta lápis, ela vai para um arte finalista, que é a pessoa que coloca a tinta preta nisso. Depois ainda tem mais uma fase que é a cor e a fase final, que volta para o senhor Laudelino, que é colocar as letras, né? Ele vai colocar o texto em si. Então, é um trabalho demorado, longo, bem diferente dos outros. Né? O pessoal está organizando aqui para a gente colocar na sequência, para a gente poder ter um entendimento maior e melhor, né, de todo esse processo. E eu até estava ouvindo você falar, Joe, e isso é um trabalho realmente manual, o trabalho de você trabalhar com desenhos. O Eduardo acho que pode nos ajudar nessa resposta também. Ele é um trabalho que tem uma crescente ou também essa é uma mão de obra que está sumindo do mercado, gente? Eduardo? Bom, a minha área, Jane, eu acho que essa pergunta era para o Joe, né? Mas exatamente. Eu não estou no mercado de desenho. Se você quiser me saber alguma coisa volta de teatro, lá, Joe, responde essa para gente. De robótica, de foguete, estamos aí.
Vai lá, Oh, Joe. Pô, eu tinha esperança, né, Eduardo? É pro Joe essa pergunta. Joga É pro pro Joe. Joe essa pergunta, gente. É. É. é que o Eduardo, ele tem a cara dele, ele lembra muito o Red Richard, do Quarteto Fantástico. Então, ele saca de foguete, saca de tudo, é o Red Richards. Então, quadrinho é uma arte que ainda é feita tradicionalmente, né? Alguns fazem manualmente, como eu, outros já usam computador. Mas eu prefiro o manual, é mais bonito, né? Você vê o lápis, você vê o trabalho artesanal. O Laudelino, a gente conversa muito sobre isso. Eu, o Laudelino e o Rodrigo, a gente gosta da coisa como era feita antigamente. Tudo bem que a gente é velho, eu e o Laudelino, né? O Rodrigo não, mas a gente já é meio barroco, a gente gosta da coisa como era feita antigamente. Mas é feita à mão ainda. Bom, eu Gostei acho de que a ver gente você tem a não incluiu sequência nesse aqui comentário, Joe. das imagens para a gente jogar, Joey. Vamos lá? E aí eu gostaria que você fosse Vamos lá. comentando um pouquinho para a gente, e aí a gente já vai partir para o Laudelino também, para a gente ouvir mais esse projeto. Não sei se essa é a sequência correta também, eu acho. Pode ser. Ah, Fala, Joey. O Laudelino, eu gosto muito. É o seguinte, eu sou um homem de ação. O Laudelino é um homem das palavras, então eu gosto que ele fale. Eu entro na hora crucial e falo alguma coisa. Eu prefiro vamos que lá, ele fale. Laudelino, Eu com gosto você. muito de escutar ele falar. Vamos lá. Isso aqui foi. O Joey fez um trabalho de. É que eu tô escutando um retorno meu. Aí. Vi aí o retorno. Isso, agora melhorou. Parou. Beleza. Esse foi o seguinte: depois o Joey fez um trabalho exaustivo no começo do projeto, onde ele pegou tudo quanto era rosto de Pedro I ao longo do século XIX e XX, que foi pintado, litografia, quadro, tudo. E ele fez uma composição para que ele pudesse fazer o rosto dele, né? O rosto aonde ele vai desenhar durante todo o quadrinho. Então ele não só faz um estudo de todas as posições do rosto, mas como o Dom Pedro começa na história ali com 9 anos de idade e vai até os 34, então, mais ou menos 34 não, 36. Então, ele tem toda essa evolução de rosto também, o jovem Pedrinho, o Pedrinho já o pequeno homem, né, e depois adulto. Então, tem toda essa evolução. E esse foi o momento em que ele fez um quadro que era um expositivo para divulgação, onde ele já apresenta algumas coisas que a gente está gostando de fazer muito no desenho, que é colocar múltiplas camadas. Então, nessa imagem que estava na tela, se vocês puderem reparar, volta na imagem que Volta a saiu. imagem. E o punho da espada tem o formato de um coração. Coração de verdade. E está na posição exata do coração. Então, muito do que a gente está fazendo, ela tem outros sentidos na própria imagem, mais do que um. Ele já carrega a faixa verde e amarela, que é dos Bragança e da família Habsburgo. O pessoal diz na escola que o verde é a floresta, o amarelo é o ouro, essas coisas, né? Que foram inventadas pela República, mas não. Na fundação do Brasil, na nossa certidão de nascimento, lá o amarelo é a cor da família Bragança e o amarelo é a cor da família da Leopoldino Habsburgo. Então, esse é o sentido real do verde e amarelo. Desculpe se o pessoal não sabia disso, para quem não sabe, mas infelizmente está na nossa certidão de nascimento. E estaria essa imagem belíssima do coração em cima, né, a posição da espada é exatamente em cima do coração, né? Então, esse foi um exemplo de uma imagem onde está a arte finalizada com todo o trabalho de estudo do Joe para o quadrinho. Você vê que é um traço maduro, é um traço adulto, né, no sentido etária, para estar acompanhando essa história. Pode passar uma próxima imagem.
Essa segunda imagem é uma imagem de um outro quadro que foi feito, onde você faz um trabalho de cores, junto com o trabalho do traço do desenho, onde a própria cor ela faz parte da imagem, faz parte do desenho. Então você tem todos os tons ajudando na construção da imagem, que é uma outra maneira de você colorizar um desenho. E isso foi um teste que nós fizemos aí também do Grito do Ipiranga. Essa imagem acontece exatamente no Grito do Ipiranga. Como é uma imagem de teste, ela não é uma imagem correta. Por exemplo, Dom Pedro não estava com essa roupa, tá? Isso não é o certo. Os dragões ali não estavam com aquela roupa. Ele estava com um afardamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da província de São Paulo, e um fardamento leve para viagem. Estava com aquelas botas cano longo, com as calças tudo meio suja de lama, por causa da travessia ali na subida da serra. Então, isso aqui foi só um teste. Isso foi uma das primeiras imagens que nós fizemos no período em que o Joy Bennett afirmava para todo mundo que ele não sabia desenhar cavalos. Então, nesse período em que ele dizia que ele não sabia desenhar cavalos, ele fez isso que a gente está vendo, e eu deixaria ele fazer os comentários acerca dessa girafa da Amazônia que ele desenhou aí para a gente. Joy, você está na linha, Joy? Tá me escutando? Bota o Joy para falar aí. Imagina quando você aprender, né? Desenhar cavalos. Não, mas eu não sabia mesmo. Por exemplo, aquela imagem lá, a cabeça do cavalo está muito pequena. Então, existe uma proporção entre a cabeça do cavalo e o torso do cavaleiro, né? A cabeça do cavalo tem que ser do tamanho do torso. E eu falhei ali, não está legal, enfim. É um esqueleto no armário desse projeto da minha parte, né? Enfim. Estou aprendendo ainda não cheguei lá. Ainda não sou um Ralph Foster. É um cara de pau. Bom, tem uma imagem anterior dessa que aparece uma freira rezando assim de frente, assim, uma imagem. Fala com o nosso DJ das imagens aí para ver se ele consegue colocar. Essa é a imagem posterior. Tem a imagem anterior. Vamos lá. Se ele conseguir mostrar, porque a história dessa imagem complementa essa aí. Que é uma imagem dupla, que você tem do lado direito uma carmelita rezando e olhando para cima. Infelizmente, acho que nós não recebemos essa. Tem outra, Misael? Vamos ver, ele está achando uma aqui. Vamos ver se entra a imagem correta. Israel. Não, essa é depois. Essa é a terceira. Então, aquela anterior é a segunda, essa é a terceira. A gente está atrás da primeira, que é das carmelitas. Estava no pacote. Misael. Acha aí, Misael. Infelizmente, não recebemos mesmo essa imagem. Não? Então, não. Pegar o pé do chefe. Volta na anterior. Você tem uma imagem aí do Napoleão? Tem. Vamos ver aqui. Vamos ver. Não, é Dom Pedro também. Joga joga do Dom Pedro para ele ver, e aí a gente define essa sequência aí para a gente entender melhor. Isso. Aí eu deixo o Joy Bennett explicar nessa imagem. Vamos lá, Joy. Alô? Tá, a gente está te ouvindo, Joy, pode falar. Tá, eu ia mostrar a imagem que o Laudelino está pedindo. Eu tenho uma cópia aqui na minha mão. Não sei se vocês querem mostrar ou querem que eu fale dessa imagem que está na tela. Se vocês puderem ir enviando essas imagens, a gente vai conseguindo inserir também. Não, eu mostro na tela aqui. Eu tenho uma cópia, eu posso mostrar na tela, né, se for o caso. Bem, essa imagem aí do Dom Pedro é a imagem do herói, né? O Homem-Aranha tem um uniforme, o Batman tem o seu uniforme, o Superman tem o seu uniforme. Então eu queria que o nosso Dom Pedro, o Dom Pedro desse projeto, tivesse um uniforme, né? Que seja a nova imagem, né? Que o público vai ter dele. Na minha geração, a imagem era do Tarcísio Meira, né? A minha geração, a geração do Laudelino, talvez do Eduardo também. Então, o que a gente quer é isso, é uma nova imagem para o Dom Pedro, uma imagem popular, né? Do subconsciente.
Então eu criei esse design baseado no Superman, né, baseado no Guy Williams, que era o Zorro da Disney, né? No próprio Tarcísio Meira, eu fiz uma amálgama disso tudo, juntamente com os quadros do Dom Pedro I, os estudos e tudo mais. Eu cheguei nesse resultado aí, né? É como a gente conversa sempre, né? Eu, Laudelino, Rodrigo, que a gente quer que as mulheres se apaixonem por Dom Pedro, né? E os homens queiram ser o Dom Pedro, né? E que entendam a figura heróica que ele era e que, nesse caso aí, ele continua sendo, né? Então, é esse o objetivo dessa imagem, dessa postura, desse uniforme, né? Perfeito. Próxima imagem, Misael, por favor. Aquela que você colocou antes, Misael, por favor. Vamos lá. Laudelino vai comentar? Tá uma sobrepondo a outra, tá, Misael? Por favor. Eu tenho que tirar a do Dom Pedro I? Ele tá tão apaixonante que o Misael não quer mais nem tirar a imagem dele aqui, gente. Gamô ficou olhando lá. Isso aqui é o seguinte, essa imagem, ela é a imagem de uma sequência, né? Pena que não tem a sequência. Quando a gente, no quadrinho, a gente precisa falar dos motivos por que a família real veio parar no Brasil, nos livros aí de história das crianças, um ou outro cara que você vê na televisão, séries, aí, filmes, cara, não, a família real fugiu para o Brasil. É isso que a gente escuta, né? Não, eles fugiram para o Brasil e não foi nada disso, né? Então, a gente, quando vai contando o contexto da vinda da família real, é um contexto que não é pequeno e não é simples, é bastante complexo. Você tem que lembrar que a Europa inteira estava em guerra, Napoleão em guerra contra todo mundo, Inglaterra do outro lado, Portugal era aliado da Inglaterra, então a porrada comia todo dia. Então, quando a gente passou pela Revolução Francesa, para explicar o bonapartismo, que a Revolução Francesa aconteceu primeiro, do bonapartismo depois. Então a gente precisava falar sobre o quão ruim foi a Revolução Francesa, e nós escolhemos o evento das Carmelitas, que elas foram decapitadas na Praça do Trono, na França, porque elas se negaram a jurar fidelidade ao novo Deus, o Deus-Estado, né? Eles falavam que era o Deus da razão, eles chegaram para a igreja, a Constituição Civil do Clero. E o que aconteceu nesse momento? Elas se negaram a fazer esse juramento e elas foram condenadas à morte por estarem conspirando contra a revolução tão democrática. Então elas eram antidemocráticas, né? A gente já ouviu essas palavras por aqui, né? Hoje em dia, de vez em quando a gente ouve falar sobre essas coisas. Só que lá elas foram condenadas à morte. E elas chegaram nessa Praça do Trono, numa carroça, e elas chegavam cantando na praça, e era uma praça onde todo mundo saía de casa de manhã para ver execuções, para ver decapitação. 60 mil pessoas foram decapitadas na França. Teve um único dia, teve a decapitação de 281 padres. Então essa era a revolução do liberté, égalité, fraternité e décapité, né? Que eles falam que não foi tão boa que as pessoas morriam sem as cabeças, né? Então é uma baita de uma palhaçada que eles ficam tentando inserir aí para as crianças e tal. Então quando elas chegam na praça, elas chegam cantando, e as pessoas que estavam indo ali todo dia assistir decapitação, elas comemoravam, né? Falavam assim, vamos matar agora aqui o fiscal, o cara que coletava imposto. Aí o pessoal, baita comemoração, e lotado, parecia um estádio de futebol, cheio de gente, cheio, assistindo decapitação. O pessoal curtia ver a humilhação, do cara ajoelhado, pedindo pelo amor de Deus, né? Até o último momento ali, quando ele era decapitado. Quando as carmelitas entraram na praça, e a gente conta isso no quadrinho, a gente mostra, no traço do Joey, muito bonito, ficou todo mundo mudo, assim, sem acreditar no que eles estavam vendo, porque eram as carmelitas, e todo mundo conhecia as carmelitas. Elas só ficavam dentro lá do monastério rezando o dia inteiro, eram reclusas, nem saíam de lá, não via a luz do dia, ninguém via. Então, por que condená-las à morte? Então o pessoal meio que, cara, isso já é demais.
Mas elas seguiam sorrindo, cantando, em direção à guilhotina, desceram do carroção, pediram bênção para a priora, que era mais velha, pedindo permissão para seguir adiante. Algumas delas não tinham terminado as orações do dia, pediram perdão. A priora disse que elas terminariam aquilo no fim do dia, para não se preocupar, daqui a pouquinho você vai ter oportunidade de terminar. E elas seguiram subindo a escada da guilhotina, né? E a praça sem acreditar no que elas estavam vendo. E no quadrinho a gente mostra elas caminhando para a guilhotina, mostra elas olhando para a guilhotina, e depois a nossa proposta era mostrar o que ela estava olhando, o que ela estava vendo, porque ela vai morrer, ela está subindo ali para ser decapitada. E ó, essa imagem que a gente está vendo agora é exatamente um RAF, que é um rascunho, onde você vê a priora dando a bênção no primeiro quadro em cima à esquerda, depois você vê a noviça beijando a imagem de Maria, tem Maria com um neném ali no colo, que é Jesus, claro. Então ela beija a imagem. O terceiro quadro é a praça completamente atônita. A praça, lembra, eles estavam comemorando todas as execuções, e agora está todo mundo assim, silencioso. Você só ouvia o canto das carmelitas, o Veni Creator Spiritus, que também é uma oração, não é só um canto. Quem puder depois procura no YouTube Veni Creator Spiritus, é belíssimo. Então elas seguem, você vê do lado direito da imagem que é a Constança, que ela era uma iniciada, uma recente, na Ordem dos Carmelitas, e era belíssima. A descrição é de que era um anjo na terra. Inclusive teve uma pessoa que gritou no meio da multidão, e ficou esse registro, a pessoa dizendo que se aquilo ali que elas estavam vendo não era santidade, se aquilo ali não era santidade, né, o que seria? E elas seguem silenciosamente na direção da guilhotina. Gente, isso aconteceu de verdade, tá? A próxima imagem que vai ser mostrada, que é aquela imagem onde aparece a visão do que a Constança está vendo, que é essa que está do lado direito. Então, troca a imagem para a imagem da... Vamos lá, Misael. Seria essa? Pode ser esse aqui mesmo. Pode ser, perfeito. Essa é a imagem no lápis, mostrando a visão dela, o que ela estava fazendo. Ela estava vendo que o prolongamento daquela escada para a guilhotina, na verdade, era um caminho para o céu. E os anjos que guardam o caminho do céu estão ali convidando para que ela suba. Porque no fim daquela escada, Cristo está esperando ela. Ou seja, a gente está contando a história do Brasil, está contando a Revolução Francesa, mas ao mesmo tempo a gente coloca uma camada poética, porque a gente quer que a pessoa, ao ler essa história, ela se emocione, porque ao se emocionar, e a emoção tem uma ligação direta com a memória, essa pessoa nunca mais vai esquecer a bosta que foi a Revolução Francesa. Então isso vai ficar muito marcado por quem atravessar o quadrinho. E você vê que o traço do Joey, agora convertendo para cor, né, é um traço maduro, é um traço que traz uma coisa que a gente pode falar que a gente está vendo uma obra de arte, né? Então, nós vamos contar a história do Brasil com todo o contexto. Nós estamos falando de 250 páginas. Nós vamos contar isso com todo o contexto, arte, poesia, de uma maneira como nunca foi feita na história do Brasil. Tá? Então, você está vendo aí a visão dela saindo dessa vida e passando para a eternidade aí no seu martírio. E nós vamos mandar para a França, lá para o Convento das Carmelitas, essas imagens impressas num tamanho grande, no material de primeira qualidade, porque nós temos no projeto também a sorte de a maior gráfica de São Paulo está apoiando o projeto. Tá? Então, é uma gráfica assim, o maquinário, eles ficam numa área do tamanho de um campo de futebol. É enorme, só máquinas alemãs de primeiro mundo. Então, está saindo também a parte impressa num padrão assim de excelência a nível mundial. Então, o projeto está sendo abençoado por todos os lados. Tá? E quem quiser saber aonde é que sobre o projeto, é só entrar no link apoia.se/Dom Pedro. Todas as informações estão lá dentro. Tá? Então,
Se puder passar uma outra imagem, tem uma imagem do Napoleão, que você vai ver umas asas assim, e o mundo, você viu o hemisfério e um cara em pé no hemisfério. Infelizmente, acho que essa Vê se imagem a gente também não recebeu, viu, também não Laudelino? tá. Né? Tá. Mas só de ouvir Então o seu... passa aquela imagem demoníaca que lembra que já mostrou, é a sequência dessa da Carmelita. Esta. Por que essa imagem? Vão entender essa imagem. Aquela página anterior que a gente viu colorida é uma página dupla que mostra a visão celestial da Carmelita subindo. E esta imagem que você está vendo é a imagem invertida da praça, onde a praça está coalhada de demônios, que é o espírito da revolução. A gente está olhando aqui, exatamente está escrito na madeira: liberté, égalité, fraternité ou la morte, que é o lema da revolução. Eles tentam tirar o la morte, mas o tema original é liberdade, igualdade, fraternidade ou a morte. Ou tu aceita isso ou tu vai morrer. Né? Porque naturalmente o revolucionário não fala que é a morte dele, é a morte dos outros, né? Como todo revolucionário covarde, né, e sanguinário. Então, o que você está vendo aí é o inverso daquela imagem celestial, e o leitor que tiver com esse quadrinho na mão, ele vai ter a oportunidade de escolher. Olha, você quer estar no lado celestial ou você quer estar na próxima página, que é essa que a gente está vendo, que é o espírito das revoluções. Emocionante. Só de ouvir você relatar realmente emociona. Tá todo mundo aqui no estúdio, né? Tipo, quando fica pronto isso, mas eu não quero que vocês me respondam isso agora. A gente já está agora, já são 22 horas e 41 minutos, já temos quase uma hora de conexão Bradock, mas eu preciso comentar e ouvir a opinião de vocês. Ontem nós tivemos o feriado de proclamação da República. É possível trazer uma reflexão sobre essa data com a história de Dom Pedro I e Dom Pedro II também? E aí eu pergunto para vocês, a República, né, foi a melhor escolha? Né? Tiramos a monarquia e partimos para uma república. Será que essa realmente foi a melhor escolha para o Brasil? Vamos lá. 15 de novembro é a data mais patética da história do Brasil. Tá? Eu explico. Depois da terceira regência da princesa Isabel, que ela causou um fuzuê danado aqui no Brasil, porque na terceira regência o pessoal da política e o pessoal da imprensa deu para sentir um saborzinho do que seria uma imperatriz Isabel. Né? A mulher tinha 3 bolas no saco, ela era braba, então ela conseguiu tudo que ela queria, e ela conseguiu colocar a Lei Áurea para aprovação. E como é que ela fez isso? Ela fez o House of Cards daqui da política brasileira, tirou da frente da linha de aprovação todo mundo que era contrário, foi jogando o pessoal para lá, para cá, nomeando e tal. Quando estava toda a linha de aprovação limpa, numa sexta-feira ela colocou o projeto, chamou Nabuco, chamou a turma toda, botou o projeto numa sexta-feira e ele foi aprovado e assinado no domingo. Tamanha velocidade que ela conseguiu. Por isso que a princesa Isabel sempre foi tida como a libertadora, né, a redentora, que hoje os historiadores, os professores, historiadores, essa turma toda aí, quer dar um novo sentido. Não, peraí, bosta, né? Então, o que ela fez? Depois que ela fez essa aprovação, o pessoal queria fazer uma estátua para ela, falar: Isabel, nós vamos fazer uma estátua para você, porque você foi a nossa redentora. E ela imediatamente falou: negativo, redentor é Cristo, façam uma estátua para Cristo, façam o Cristo Redentor. O Cristo Redentor, que está no Rio de Janeiro, em cima de uma montanha, a sua origem está numa fala da princesa Isabel. Tá? Então, claro que depois a paróquia do Rio de Janeiro, a Arquidiocese do Rio foi lá, fez a vaquinha, grana, tal, arrumou um escultor na França, o cara fez. Beleza. Então, logo depois ali, eu estou falando de 1888, no ano seguinte é que foi a proclamação da República. Então, nesse intervalo, Dom Pedro voltou da Europa de um tratamento médico, ele estava muito doente, voltou para o Brasil, aí você tinha as questões da política. Teve um momento em que o Dom Pedro acatou uma indicação da Isabel
para primeiro-ministro, que era o chefe do conselho de ministros ali, que foi o Ouro Preto. Esse tal de Ouro Preto, o cara era fantástico. O cara sentou com o Dom Pedro, chegou com a Isabel, eles desenharam projetos de Brasil, olha, vamos reformar várias coisas aqui e tal, e a família real aprovou. Ele queria educação livre, mais autonomia dos estados, votações abertas, votações, sabe, para cada estado e cada município, quem ia escolher era o povo. O povo que ia escolher. Então, uma série de reformas para aquisição de terra, facilidade para aquisição de terra, financiamento para poder alocar escravo, estrangeiro tinha uma baita dificuldade para estrangeiro comprar terra, e era uma baita de uma besteira, porque nos Estados Unidos, uma das coisas que fez avançar muito a agricultura, a economia americana, foi essa liberdade para você comprar terra. No Brasil tinha restrições. Então, o Ouro Preto montou um pacote, chegou no parlamento e você fazia um pronunciamento. São regras da política parlamentarista. Não existe segredo na política. O cara chega no parlamento e fala lá, olha, o meu projeto aqui como primeiro-ministro, que não era o cargo esse, mas era como se fosse primeiro-ministro. O meu projeto como primeiro-ministro é fazer isso aqui. Aí o que o parlamento fez? Não gostou. Cheio de, sabe, escravagista, os fazendeiros, um monte de político lá no parlamento, os caras, não, isso aí a gente não quer isso aí para o Brasil, não, esse negócio. Eles votaram uma moção de censura ao Ouro Preto, tá? Que era um pedido de demissão. O que o Dom Pedro II fazia? Por tradição, quando o parlamento fazia isso, ele ia lá e tirava o pessoal, os ministros iam embora, o primeiro-ministro também ia embora, nomeava outros. Só que o Pedrão achou o desaforo. Pô, os projetos são maravilhosos aí para o Brasil, excelente. Vários deles vocês pedem. Tem uns republicanos aí chato pra burro que fica pedindo isso aí também. Então tá tudo no pacote, o que vocês querem? Aí o que o Pedrão fez? Tá bom. Dissolveu o Congresso, convocou novas eleições. Ele falou, o povo vai decidir. Eu tô falando, gente, 2 meses antes do golpe. 2 meses antes do golpe. O povo vai decidir. Porque isso foi para o jornal, isso se tornou público, todo mundo viu quais eram as propostas. Sabe o que aconteceu? Na eleição, foi eleito 2 deputados republicanos, era como se fosse o PCO, PSTU, essas merda de partido, 2 só, 7 conservadores e 200 liberais, que era o mesmo partido do Ouro Preto que tinha proposta. Ou seja, o povo aprovou pelo voto direto as propostas. Tá? Aí, tretas, né? A imprensa, começou um monte de fake news, um monte de problema, até que, de repente, a galera positivista ali, aquela galera do golpe, foi lá na casa do Deodoro e disse para o Deodoro o seguinte, olha, Deodoro, Ouro Preto vai te prender, já tem a determinação de prisão para você. Aí o Deodoro estava doente de cama, né? Mas era vaidoso, Deodoro. Saiu, chamou um batalhão, saiu pelas ruas do Rio, exigindo a deposição do Ouro Preto. Ele, ao invés de verificar se aquilo era verdade, pô, deixa eu ver. Cadê a ordem de prisão? Vou falar com o cara da polícia, vou falar com o pessoal do governo, que história é essa? Não, a bicha louca saiu já, arrumou tropa, todo mundo pela cidade e tal. E essa informação chegou para Pedro II, Pedro II falou, caramba, cara, revolta militar, que problema, tal. Aí, vou fazer o seguinte, vamos trocar o Ouro Preto por uma outra pessoa, tal. A outra tradição que era, o cara que sai, indica quem fica no lugar. Aí o Ouro Preto falou, fica com o Gaspar Silveira Martins, pô, o cara é bom também, ele tá vindo do Sul para cá, porque tá vindo com os deputados que foram eleitos. Aí deu um problema. O Gaspar Silveira Martins, no passado, ele tinha disputado uma mulher com o Deodoro, quando o Deodoro era governador do Rio Grande do Sul. E o Gaspar teve um acidente na fazenda da Baronesa do Triunfo, que era a mulher que eles estavam disputando lá, e ele quebrou o braço e tal. Aí o Gaspar ficava lá na casa dela, ela trocava faixa, aí passava uma pomadinha lá e tal. O Deodoro não teve a menor chance. Aí o Gaspar Silveira Martins ainda ficava zoando o Deodoro. Ele falava, peguei a mulher que tu queria, peguei a mulher que você queria. Aí o Deodoro tinha uma raiva dele, imagina, um cara vaidoso pra burro. E o pessoal fez o quê? Levou pro Deodoro, que esses motoboy de treta sempre existiu, né? O cara arrumou a treta, o pessoal saía carregando lá a treta pro Deodoro. Ai, tá nomeando o Gaspar.
Aí, quando chegou essa informação para o Deodoro falou, não, agora é a gota d'água, agora chega, agora vou proclamar a República. Só que o Deodoro já tinha descumprido a Constituição, ele já tinha levantado os militares contra o governo, ele pegou o Ouro Verde, deportou para a Alemanha com a roupa do corpo, o cara nem teve tempo de falar com a família, né? E o ministro da Marinha teve lá no Campo de Santana para falar, o que vocês estão fazendo? Vocês comeram merda? Que isso é golpe? Cara, era o Barão de Ladário, deram um tiro no peito do cara. Então você vai listando aqui um monte de ilegalidade de Deodoro, né? Era para ser preso, executado, deportado, sei lá o quê. E para ele, a gota d'água era nomear o cara que pegou a mulher dele. Moral de cueca, total. Aí todo mundo comemorou, tal. Agora República. Aí depois descobriram que o Deodoro só tinha falado. Ele não tinha assinado nada. E ele voltou para casa porque ele estava doente. Aí a galera voltou toda pra casa dele lá, falou, Deodoro, pô, peraí, você tem que escrever, tem que assinar, tem não sei o quê. Aí o pessoal pegou o documento que ele assinou, levou na Câmara dos Vereadores para registrar o novo governo federal. Olha a zona. O governo federal foi se registrar na Câmara dos Vereadores, cantaram a Marselhesa, que é o hino francês, e deram vivas ao imperador. Cara, até no Brasil, golpe é uma zona. Olha que bagunça, né? Aí, isso é a proclamação da República, essa zona. Tá? Aí depois você tem, vamos acelerar a história, expulsaram a família real, mandaram para a Europa, né? Deodoro tentou dar 300 quilos de ouro para Pedro II, Pedro II falou assim, meu filho, você tem aprovação do parlamento para botar a mão no tesouro? Não tem, então aprenda, esse dinheiro é do povo, você não pode mexer no dinheiro do povo. Então, quer dizer, um dos primeiros atos do Deodoro foi meter a mão no dinheiro do povo. Depois ele pegou o salário do imperador, atribuiu para ele e dobrou. República, né? A República. Aí teve poucos meses de governo, depois teve uma Constituição, tal, eles votaram a Constituição, 1891, teve poucos meses de governo, 7 meses, se eu não me engano, e o cara fechou o parlamento. Aí teve revolta da Armada, teve uma guerra entre a Marinha do Brasil e o Exército do Brasil, entraram em guerra 2 vezes, morreram 15 mil pessoas. Isso não é pouca coisa. Aí botaram o Rui Barbosa como ministro da Fazenda. O Rui Barbosa era advogado, tá? Um homem das letras. Aí pegaram o homem das letras e botaram nos números. Foi um desastre. A gente teve uma crise chamada encilhamento, a maior crise financeira da história do Brasil até a chegada do PT. Ninguém ganha o PT. O PT é invencível, né? Ninguém ganha o PT. Então, teve encilhamento, a gente só conseguiu pagar a dívida lá para 1908. Daí para frente, eu vou parar porque é só desgraça, só desgraça. Isso é República. Então, o 15 de novembro é um feriado que não tem comemoração. Você não viu foguetes, você não viu festa, você não viu nem cerimônias oficiais de governo, não viu nada. Porque é uma vergonha. Eles não podem contar essa história. Essa história não pode ser contada. Aí, como nós, monarquistas, a gente chega lá e conta a história, aí dá isso que eu tô falando, que é uma vergonha tremenda, eu acho que eu falei demais. Vamos lá. Deixa eu ouvir, gente, já são 22h52, o pessoal que está acompanhando aí, né, deixa o seu like, compartilhe, passe para os amigos acompanharem amanhã também, de repente você já está achando meio tarde agora, não está acompanhando nesse momento, mas vai compartilhando e deixando o seu like para ajudar o nosso canal também. Eu vou ouvir o professor Eduardo Vieira, ele que é professor, então deve estar, assim, sedento para comentar também esse nosso último questionamento aqui, professor. Não, tô bem. É muito divertido, né, ouvir as histórias do Brasil contadas pelo Laudelino, né, que é um ótimo contador de histórias. Mas essa exposição da verdade, né, eu recentemente fiz uma aula sobre... eu estava fazendo uma espécie de resumo da história da civilização ocidental para um grupo de alunos. E eu cheguei na Revolução Francesa, né? E contei um pouco, até usei um pouco das ilustrações que o Laudelino já forneceu para a gente, né? E é muito engraçado você ver... basicamente, o processo é o seguinte da Revolução Francesa, né? Houve a Revolução porque o povo estava cansado daquele regime absolutista, nós queremos poder, né? A burguesia quer poder, todo mundo quer poder, né? O poder só não pode ser do rei. Aí beleza, teve aquele processo revolucionário e o que aconteceu? Um ditador
não contente de ser um ditador, que é o Napoleão, né, ele ainda tacou fogo na Europa toda, né, no mundo todo, né? Então, quando eu contei essa história, falando principalmente sobre Napoleão, né, o que ele fez na Europa, né, que aí é legal porque dá para você fazer umas colocações, né, extras, umas ligações culturais. Por exemplo, eu botei para os alunos ouvirem a abertura 1812 do Tchaikovsky, que conta a campanha de Napoleão contra o Império Russo, né? Aí você já comenta um pouco o que aconteceu. Olha, Napoleão atacou aqui, mas em 1917 aconteceu um troço diferente, tá? E aí acabou com criancinha morrendo, né? Tipo Hamas e tal. Então você faz umas conexões desse tipo e as pessoas ficam impressionadas com a quantidade de mentira a que elas foram expostas durante a vida no ambiente de ensino, né? Quer dizer, você tem um ambiente de ensino que não te dá 20% de retenção e o que você retém é mentira, cara... Complicado. É homeschooling, né? Homeschooling como esperança, né, cara? E para quem pode, cara, para quem não pode, pelo meu sangue para aprender a história do Brasil, YouTube, e, cara, tentar passar a menor quantidade de tempo possível dentro da sala de aula, porque aquilo ali é um antro, né, cara? Eu nem vou dizer o que a gente tem visto por aqui. Mas, olha, então deixa eu fechar aqui dizendo que é um prazer enorme estar com essa dupla gigante aqui, Laudelino, Joe. Prazer enorme. A cervejinha vocês ainda estão devendo, né, cara? Mas vai rolar, eu sei que vai rolar, porque, afinal de contas, os bares não vão fechar tão cedo. Bar é uma coisa que resiste até ao PT, né, cara? Bar é uma coisa resiliente. Então vai acontecer ainda da gente tomar uma cervejinha. Jane, um prazer estar aqui com vocês, a turma do Braddock, todo mundo tão gente boa. Um sucesso grande para vocês aí no Mato Grosso, na terra do agro. E vamos com tudo. Obrigada, Eduardo. Foi um prazer receber você aqui, né? Foi fantástico. Joey, obrigada pela sua presença também. Belíssimo trabalho. E eu preciso perguntar, não está aqui na minha pauta, mas quando é que a gente vai ter o prazer, já tem uma data, Laudelino, para a gente ter esse material, para a gente poder realmente conhecer de uma maneira absolutamente diferente, um pouco mais da nossa história? Galera, o endereço é apoia.se/Dom Pedro. Lá tem todos os prêmios, todas as informações. O primeiro quadrinho sai agora na virada do ano. Serão 5 quadrinhos de aproximadamente 250 páginas desenhadas, ou seja, ele tem mais do que 50, tem introdução, tem outras coisas lá e tal. Então, desenhadas 250, vai sair a primeira versão no Nanquim. E a ideia depois é que, eu acho que a cada 6 meses vai sair uma nova edição, né? Porque Perfeito. Vocês têm que pensar que o trabalhão que dá a fazer cada página, cada imagem, nesse nível que nós apresentamos. É um trabalho demorado, tem vários artistas em cima dela. O Joey faz desenho, vem um cara para retocar, depois vem o outro pro nanquim, depois vem letrinhas, depois por aí vai. Tá? Então, mais ou menos a cada 6 meses deve sair esse primeiro, sai agora na virada do ano. Joey Benetti, parabéns e obrigada pela sua presença, viu? Belíssimo trabalho. Belíssimo trabalho. Muito obrigado, foi um prazer, uma honra. E sempre que precisar, é só chamar. Obrigada a todos vocês que acompanharam através do Braddock Show, nosso Conexão Braddock. E fiquem aguardando aí que já já a gente vem com uma nova edição do Conexão Braddock para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Essa banqueta